Oi, gente. Então, para o pessoal do terceiro semestre que ainda não me conhece, não teve aula comigo, eu sou a professora Lorena Cruz. Sou formada em Educação Física, tenho mestrado em Educação Física e já estou na Uniceplac tem uns 2 anos, mais ou menos, com vários tipos de disciplina. A que a gente vai ter agora, Biodinâmica do Movimento Humano, ela é uma soma, uma mistura, uma soma de conteúdos relacionados ao aparelho locomotor, a parte fisiológica e anatômica do aparelho locomotor, cinesiologia e biomecânica. Tudo meio junto e misturado para que a gente entenda o movimento humano. Então, a gente vai entender como que os músculos se contraem, a partir daí eles movimentam a articulação, e aí a gente tem a movimentação do nosso aparelho locomotor. Essa disciplina de hoje é sobre isso. Para quem ainda não está acostumado, fiquem à vontade para chamar aí, abrir o microfone, chamar se tiver alguma dúvida. Usem o chat também, se vocês preferirem. Eu estou com 2 telas aqui, então tá fácil para mim ler o chat, mesmo se eu estiver apresentando alguma coisa. Não precisam ser tímidos, pede para explicar de novo, pede para falar de outro jeito, eu prefiro que vocês entendam, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Por enquanto, acho que é isso. Eu vou projetar a minha tela para eu mostrar o Moodle para vocês, como que ele tá. Eu consegui mexer nele hoje à tarde. E a própria ementa e cronograma da disciplina, o plano de ensino. Deixa eu apresentar aqui. Bom, então, se vocês entrarem lá no Moodle de vocês, na disciplina de biodinâmica do movimento humano, o layout vai estar assim. Né, eles mudaram o layout em relação ao semestre passado. Não foi a gente, professor, que botou desse jeito, a gente chegou agora. Para os alunos que entraram antes de hoje, tinha meio que um conteúdo lá que não era conteúdo, porque o pessoal da TI deixou como exemplo para a gente, nós professores. Quando a gente chegar, tá, aqui eu posso colocar tal coisa, aqui eu posso colocar tal coisa, mas não tinha conteúdo ainda, tá? Aí entrando aqui, plano de ensino, cronograma e documentos da disciplina. Por enquanto está só o plano de ensino. O cronograma eu vou mostrar para vocês aqui no meu Excel, porque eu tenho algumas coisas para conversar com vocês, e aí a gente terminar esse cronograma juntos, e aí eu posto ele aqui. E qualquer outro documento que seja necessário para a disciplina, que seja importante, que é para a disciplina toda, não só para um ou outro bimestre, eu coloco nessa primeira parte. Nessa segunda parte, no primeiro bimestre, esquece esse material que está oculto, se está oculto não está aparecendo para vocês, eu ocultei justamente porque, né, não fazia sentido. Em material de estudo, vão estar as aulas gravadas. Então, a nossa aula está sendo gravada, depois ela sobe para o nosso Drive, e aí a gente consegue incorporar aqui no Moodle. Então, toda aula gravada vai vir para cá, material de estudo. E mais qualquer outro material que eu usei, que eu precise passar para vocês. Se eu usar slide, o slide vem para cá. Se eu tiver alguma apostila, algum conteúdo de leitura, algum artigo, vem para esse material de estudo. Na comunicação, eu vou botar os links das aulas remotas, que é essa que a gente está tendo agora, esse aqui é o link de agora. Se um dia eu não der aula, eu passar uma atividade, o link vai estar aqui. Chat, se num dia que a gente não tiver com a câmera aberta, mas eu tiver aqui no horário da aula, eu deixo o chat aberto para vocês conversarem comigo. E aqui também está o fórum de dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem com a disciplina, seja de conteúdo mesmo, seja de informação para alguma coisa, eu vou deixar o fórum aberto, vocês podem se comunicar por lá. Em relação a fórum de dúvidas, o que eu aconselho? Que vocês usem os grupos do WhatsApp para conversar comigo, já que a gente está lá, já que eu estou nos 2 grupos das 2 turmas. Porque é mais rápido. Eu não sei porquê, mas quando vocês mandam alguma mensagem ou postam alguma coisa no Moodle, não chega um e-mail, não chega um aviso imediato para a gente. E às vezes a gente
enfim, trabalha em outra instituição em tal dia, então não fica entrando no Moodle todo dia e não vê uma mensagem que tinham mandado por lá. Então fiquem à vontade para mandar no grupo, dúvida, vai ter aula hoje, enfim, podem mandar, tá bom? Em relação a mensagens privadas, duas coisas que eu quero que vocês se atentem. Pode me mandar, só presta atenção no horário, tipo domingo à noite, eu não sou obrigada. Então pode ser que eu simplesmente não responda, mas né, um horário comercial, um horário de aula, fica mais tranquilo e rápido de responder. E a segunda coisa, que é até mais importante, é se identifique. Porque chega um aluno que a foto é um pé de uma criança, e aí o aluno fala: professor, aquele negócio lá, para que dia que é? Quem é você? De que período você é? De que matéria você é? De que instituição você é? Eu não tenho bola de cristal. Fala: oi, professor, eu sou aqui da turma tal, disciplina tal. Ah, já ajuda eu saber o que está acontecendo para você tirar qualquer dúvida comigo, tá bom? E atividades que eu for postar, teste, atividade avaliativa, link para alguma atividade que a gente use o Google Forms ou os documentos do Google, e quando chegar a hora, a nossa avaliação. Então é assim que está o Moodle de vocês nesse momento. Por enquanto, a gente se mantém no primeiro bimestre e vou postando as coisas, uma coisa de cada vez, tá? Em relação ao plano de ensino, opa, deixa eu aumentar aqui. Então, em relação ao plano de ensino, para! Oh, meu Deus. Fiz merda. O que aconteceu aí, professora? Ele tá aumentando sozinho, eu tô esperando. Travou. Deixa eu voltar agora. O computador tava bombando. Foi só começar a aula que começa a travar. Sempre assim. Pronto. Então, como vocês já estão numa matriz mais recente, diferente de quase todo mundo aí do curso de vocês, do curso de Educação Física da faculdade, essa disciplina ela tá como 80 horas, né? Não é mais 60, como as disciplinas dos seus veteranos. Dessas 80 horas, o normal, assim, que o acordo que eu já tinha com a turma que está agora no quarto, principalmente, era que a nossa aula, tipo aqui agora, dura mais ou menos 3 horas. O horário de aula que seria na faculdade, né, ali 7h30, talvez um pouco antes, até por volta de 10 horas, às vezes menos, dependendo do conteúdo. Para que vocês não fiquem, para que não fique tão maçante, para que a gente não fique aqui até as 10h50, até as 10h30, mas para existir conteúdo relativo a essa carga horária toda, aí vem o conteúdo postado no Moodle. Material de leitura, alguma atividade, artigo, esse tipo de coisa. E como a gente está numa situação bem atípica, né, de pandemia, a nossa prática fica um pouco limitada. Normalmente essa prática seria maior, seriam mais horas de prática. Nesse momento, essa prática está difícil. O que puder ser prático aqui, no nosso computador, no nosso celular, e aí eu mostrar uma coisa, vocês fazerem em casa e tal, não entra nessa carga horária, mesmo sendo, de certa forma, prática. A prática dessa carga horária seria a gente em um ambiente que possibilitasse o nosso encontro e fazendo atividades relacionadas a essa disciplina. Poderia ser um laboratório de cinesiologia, poderia ser uma academia para a gente ter os aparelhos lá de musculação, ou a princípio o que eu organizei com o Samuel, o uso do clube, do country. Por que do clube? Porque lá tem os campos de futebol que são enormes, então dá para um ficar longe do outro, e dá para fazer um monte de coisa em espaço aberto, né? Sem ar-condicionado, com menos risco. De qualquer forma, essas horas práticas foram jogadas para o final do semestre, tá? Justamente para a gente diminuir aí as limitações. Quem sabe já tenha voltado à prática presencial, algo assim, vamos ver. Então, de qualquer forma, a prática já está empurrada para o final do semestre. Já fiquem atentos a isso. Se a prática no clube
como a gente tinha pensado, não for possível, ainda é possível a gente fazer a prática via remota mesmo. Aqui na câmera, mostrando algumas coisas para vocês participando, fazendo em casa, tirando dúvida, pegando algum familiar aí de cobaia. Dá para a gente tentar fazer algumas coisas nesse sentido, tá? Em relação à ementa, a gente vai analisar com essa disciplina a produção do movimento humano e como que esse movimento é possível. Então, primeiro, o que a gente movimenta? Ossos e articulações. E quem permite esse movimento? Os músculos. E quais são esses movimentos? Aí são os diversos movimentos que a gente vai estudar. Então, a gente vai estudar a fisiologia, a anatomia e a fisiologia dos ossos, das articulações, dos músculos, e a partir daí o movimento em si, para a gente entendê-lo como um todo. Mas tem que ir passando por essas etapas, né, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Os objetivos da disciplina é que vocês tenham a capacidade de analisar por completo o movimento humano a partir do conteúdo que a gente vê aqui. Então, eu quero que vocês sejam capazes, no final da disciplina, de observar um jogador de vôlei lá na quadra dele, falando, olha aí, esse jogador está com encurtamento na cadeia anterior, ele deveria trabalhar mais o músculo tal e tal da cadeia posterior, ele parece ter muita potência no saque, talvez por um trabalho específico do músculo tal. Se você vê uma pessoa com um desvio postural, por exemplo, você pode tentar analisar onde que está esse desvio, qual o músculo que está encurtado de um lado, enfraquecido de outro, e, portanto, gera essa adaptação do organismo, e como seria a forma de corrigir, se fosse possível. Então, é isso. A partir da anatomia e da fisiologia, compreender quais são os movimentos que o nosso corpo tem e como que eles funcionam. De forma crítica, principalmente para quem tem interesse em se aprofundar. Como assim se aprofundar? Imagina que você quer trabalhar com treinamento de força, né, com musculação, você quer levar a sério, você quer fazer treino para populações especiais, tipo idosos, quem tem Parkinson, quem tem diabetes, aí você precisa fazer um treino que não vai lesionar essa pessoa, uma pessoa que nunca agachou na vida, não sabe nem como é que faz, como que você corrige o movimento, uma pessoa que você observa que tem um desvio postural, você entender de onde ele vem, para que você possa ter a mínima capacidade de trabalhar essa pessoa para melhora da mobilidade dela, entre outras coisas, tá? Eu estou conversando com vocês aqui de forma resumida, mas está tudo explicado aqui no plano de ensino. E daqui, a parte que mais me deu pânico na hora que eu sentei para montar o cronograma e a disciplina em si, é mais ou menos tudo isso daqui. Então, assim, além da fisiologia e anatomia dos ossos e dos músculos, os movimentos em si. Por quê? Porque para entender o movimento, a gente tem que entender qual é a articulação, quais são todos os músculos envolvidos naquela articulação, qual a origem e a inserção, ou inserção primária, inserção secundária, para entender a contração e entender o movimento. Quando a gente pensa em um músculo e uma articulação, até não é tão difícil. Mas quando a gente pega uma articulação mais complexa, que tem vários eixos, portanto, vários movimentos e, portanto, vários músculos envolvidos, vai se tornando um conteúdo um pouco mais complexo. Quando eu vejo esse tanto de coisa que a gente tem que chegar, que a gente tem que alcançar no final da disciplina, dá um nervosinho, assim, dá um leve pânico. Porque a impressão que dá, pelo menos, é que o tempo é muito curto. Que, caraca, é muita coisa para dar nessa disciplina e eu não sei se vai dar tempo. Então, pode ser que a gente adote outras estratégias. Pode ser, por exemplo, que eu grave vídeos além dos que a gente tem aqui para disponibilizar para vocês terem o conteúdo, mesmo que não seja no horário da aula, tá? Resumindo o conteúdo que a gente vai ter, estudo da cinesiologia e biomecânica, princípios da mecânica aplicada ao movimento, aí entra a lei de Newton, alavancas, sistema neuromuscular,
Então, como que as estruturas neurais presentes nos nossos músculos nos permitem o movimento ou alteram o nosso movimento. O sistema ósseo, não só qual é o osso que vai se movimentar, ou o osso que tem a origem ou a inserção de um músculo, mas a fisiologia óssea, o que o movimento causa no osso. O sistema articular propriamente dito, principalmente as articulações sinoviais, que são essas que a gente movimenta de fato. E, por fim, a análise dos movimentos em si. Quando eu tenho um movimento, qual é a articulação, quais são os músculos em contração, quais são os músculos antagonistas, que são os que não estão contraindo, para que a gente tenha uma análise de fato do movimento do nosso corpo, tá? Como que vão ser as nossas aulas? A aula expositiva, essa que eu estou fazendo aqui com vocês, que eu posso ou não usar slides, se eu uso, eu disponibilizo. Eu também tenho um esqueleto de plástico aqui em casa, então algumas coisas eu vou explicar para vocês usando o esqueleto, e aí fica até melhor do que só ficar no slide, né? Fica um pouco mais dinâmica. Uso de artigos científicos para a gente entender bem na base da ciência mesmo, inclusive alterações desses sistemas que a gente vai estudar, eu vou dar um exemplo disso na aula de hoje ainda, um pouco mais tarde. O método da sala de aula invertida. O que é isso? A sala de aula invertida é quando o aluno tem o papel de ensinar, e não só aquela educação bancária, eu falando, depositando e vocês recebendo. Como que é esse aluno ter o papel de ensinar? E aí é uma proposta que eu quero trazer para vocês, e por isso eu precisava dessa aula para fechar o cronograma. No semestre passado, eu dei a metodologia da natação para essa turma, aliás, esportes individuais para essa turma, e teve uma aula, que a aula foi dividida, cada grupo ia falar um pedacinho da aula, com algumas informações de modalidades de nado, de estilos de nado, e foi uma aula muito dinâmica, que deu muito certo. Os alunos participaram, quase todos os alunos falaram, não era obrigatório todo mundo falar, mas quase todos os alunos falaram, e os próprios alunos relataram que foi uma das aulas mais dinâmicas, porque não foi só eu falando, vocês ouvindo. Eu queria usar mais dessa interação nessa disciplina, tanto para manter a atenção de vocês estudando o conteúdo e vindo aplicar o conteúdo aqui junto à turma, quanto porque eu tenho uma proposta para a gente montar, como um trabalho final da disciplina, uma espécie de apostila, tá? Como assim? Por que eu pensei nisso? Eu me formei em 2013 e eu fiz a disciplina de cinesiologia e biomecânica ou em 2010 ou em 2011. E até hoje, 2020, quando eu preciso, eu uso a apostila que o meu professor da época montou junto com a gente, com o conteúdo que ele dava na disciplina dele. Tipo, até hoje eu uso as tabelas, até hoje... Tem problema não, Camila. Até hoje eu uso o conteúdo, até hoje quando eu penso, cara, mas tal músculo, tipo, que músculo é esse? Qual que é a origem? Qual que é a inserção? Qual que é a ação? Eu vou lá, ou qual é a inervação também, qual é o nervo que permite a contração do músculo, eu vou lá naquela apostila, tá lá prontinha na minha mão. O que eu quero dizer com isso? Foi uma apostila que eu recebi, tipo, em 2010, e 10 anos depois, eu ainda uso essa apostila para minha vida. Seja para quando eu vou pensar num movimento, num exercício, seja para dar aula para vocês, e não só dessa disciplina, mas de várias outras também. Então, a minha ideia é que a gente monte uma apostila coletivamente. Não é cada um montar a sua, é todo mundo montar uma. E aí vocês vão ter essa apostila para o resto da vida de vocês, para vocês usarem em outras ocasiões. E qual que é a vantagem da gente montar a apostila e não, por exemplo, de vocês usarem um livro que está aqui na ementa de vocês? A apostila, ela vai ter por objetivo ser objetiva. Então não vai ter aquela introdução, aquele tanto de texto que você lê, você sabe, mas não é isso que você está procurando. A ideia é que seja uma apostila que você fale, cara, eu não lembro de tal coisa. Abriu, tá aqui, era isso. Não, beleza. Próximo. Entendeu? O livro, ele é muito grande, ele tem muito conteúdo. O livro, enquanto vocês estão na faculdade, vocês têm acesso à biblioteca virtual.
mas acabou a faculdade, vocês não vão ter mais. E aí? Vai comprar um livro de 400 conto de anatomia ou de biomecânica, cinesiologia? Se você tiver isso resumido no material que você mesmo fez, fica muito fácil para você. E você também não precisa ficar baixando coisas falsificadas. Falsificadas não, pirateadas da internet. Então, essa é uma ideia para os conteúdos, para as atividades avaliativas, né? E para que fique de lembrança para vocês essa apostila. Como que ela seria confeccionada? Ela seria feita no documento do Word do Google, que é aquele online, né? Você não precisa baixar, você mexe online, ou no computador, ou no celular, basta ter o link. E aí a gente separa em grupos. Eu imagino que tenha muitos alunos nessa disciplina, já que são 2 turmas e a turma do 4º semestre já era grande. Então, cada grupo fica com uma estrutura ou com um conteúdo. E aí, por exemplo, se eu dou aula de, exemplo, fisiologia muscular semana que vem. Aí vocês aprendem a fisiologia muscular e até a semana seguinte, esse grupo que ficou com a fisiologia muscular fica responsável por botar o resumo, as palavras-chave, os tópicos dentro da apostila. E assim a gente vai montando a apostila a cada semana. No fim, a gente pode dar uma editada e fica um material que vocês podem usar para o resto da vida. Eu acho bem interessante essa formativa de vocês trabalharem. E aí, cada aula a gente fala, e aí, botou lá na apostila e o grupo abre. Então, a gente botou aqui, tá aqui na apostila, a gente fez isso, isso e isso, tá aqui, aí a gente corrige, eu converso com vocês. Eu acho que é uma forma bem produtiva e é uma forma de vocês fazerem uma atividade que vai servir para a vida de vocês. Não só para você me entregar e ficou entregue, né? Enfim. Aí vocês me falam, dá uma pausa agora, me fala aí se vocês gostaram. Oi, Camilo. Eu vou ter que usar laboratório, mas não é com você, é com o Jean. Me fala aí se vocês gostaram da ideia. A apostila de cinésio que eu falei, que eu tenho até hoje, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Só para mostrar para vocês. E essa apostila não é um livro de cinesiologia, foi meu professor que fez mesmo. Já aqui. Não sei se eu ainda tenho. Eu desmembrei ela. Olha, eu tenho as aulas do meu professor, gente. Tem 10 anos essas aulas. Eu desmembrei ela, porque foi isso que eu fiz. Tem coisa que, isso não me serve, eu tirei. Isso eu posso acrescentar mais, ou mais exercícios, aí eu coloquei. Então, foi um material que me serviu, vai me servir para o resto da vida. Um material extremamente objetivo, né? Enfim, avaliação, como vocês sabem, foi acordado com a coordenação que as nossas atividades aqui, exercício, fórum, teste, etc., tenham um valor de 6 pontos e a avaliação bimestral tenha um valor de 4 pontos. E aí, inclusive, essa apostila entraria, não seria todos os 6 pontos, mas entrariam nesses 6 pontos. Até uma forma mais fácil de já avaliar a nota, não ter que ficar fazendo um bando de trabalho, um bando de exercício, um bando de coisa, né? Bibliografia básica, esses livros aqui devem estar disponíveis na biblioteca virtual, que agora vocês têm acesso. Esse livro aqui, Cinesiologia e Musculação, é um livro muito bom. Esse professor aqui, o Roney, ele é referência no estudo de cinesiologia e biomecânica, referência internacional mesmo, ele tem estudos muito bons. Esse exercício, esse livro de anatomia da musculação, ele é ilustrado, é muito fácil de entender quais são os músculos envolvidos em determinados movimentos. A única limitação é que são exercícios de musculação, não são exercícios livres. Mas para você ter uma ideia de músculo e movimento, pela ilustração também ele é bem interessante, tá? E a bibliografia complementar, não necessariamente ela tem na biblioteca, mas é muito provável que tenha. Também é uma base interessante para vocês. Ok? Se tiverem dúvida, falem. Oi? Isso tudo vai estar disponível no AVA lá, professora? Esses livros, essas coisas assim, vão estar disponíveis no AVA?
No AVA, não. Eles vão estar disponíveis na biblioteca. Pelo portal, vocês têm acesso à biblioteca virtual, a versão virtual da biblioteca. Então, o portal do aluno mesmo, onde vocês veem as notas, as faltas e tal. Lá tem um link, não sei se, deixa eu ver se aparece. Eu tenho uma conta lá também já. Já falei lá com a galera da biblioteca e já fico tranquilo já. Porque tinha que abrir uma conta, né? Não era um negócio muito automático. Isso, tem que Deixa eu ver falar se eu com eles. ainda tenho essa conta. Eu não lembro onde é que é isso, não. Eu sei que eu já fiz essa conta uma vez aí também. Biblioteca. Ih, já vi que eu não tenho. Não era aqui. Era naquele site lá. Então nem eu sei onde é que é direito. Quem for representante aí, a gente mandou, não mandou? Um link nos grupos sobre o uso da biblioteca. Depois a gente reforça lá. Em relação ao cronograma, então esses livros, pelo menos da leitura básica, eles estão na biblioteca virtual. Você pode alugar, né? O livro virtual, ele fica na sua conta aí, se não me engano, por um mês, mas você pode renovar, e aí você sempre tem acesso, pode abrir e ler. É bem interessante. Em relação ao cronograma, a princípio, e com um pouco de desespero em relação à quantidade de aulas que a gente tem e o conteúdo que a gente tem para trabalhar, esse seria o nosso cronograma, pelo menos de conteúdo, não necessariamente de atividades avaliativas. Isso era o que eu falei que a gente ainda tinha que conversar. Então, semana passada, no dia da nossa aula, teve aquele workshop de métodos de estudo. Hoje, apresentação de disciplina, plano de ensino, próprio cronograma, e já começa o conteúdo com fisiologia óssea. Semana que vem, fisiologia muscular e estrutura de proprioceptores, para a gente entender como que o músculo contrai e o que esses proprioceptores, como que eles agem, o que eles são e como que eles agem. Na aula seguinte, eixos e movimentos, aqueles planos e eixos e movimentos, sistemas de alavancas e articulações de forma geral. Na aula seguinte, só as estruturas das articulações sinoviais, que são as que a gente de fato movimenta. E aí, quando eu falo articulações sinoviais, eu não vou só falar, tem o joelho, aí tem o tornozelo, aí tem o cotovelo. Não. Quais são os ossos envolvidos nessas articulações? Como que é o sistema da cartilagem daquela articulação? Quais os movimentos em relação aos planos e eixos que essa articulação tem? Até aqui, é basicamente, isso aqui, é basicamente revisão. Porque vocês tiveram a disciplina de anatomia com o professor Igor, vocês viram o que é osso, vocês viram o que é músculo, vocês viram o que é esse eixo, os movimentos, alavancas, articulações. Então, a gente vai revisar para que a gente possa começar a analisar bem de perto as articulações com os seus músculos e as ações musculares desses músculos. A gente começa aqui, dia 15 de setembro. Aí a gente vai falar, quando a gente falar ombro e cintura escapular, quais são os músculos envolvidos nessa articulação, quais são as ações desses músculos, a inervação e o movimento que essas articulações podem realizar. Depois, cotovelo e punho, para fechar membros superiores. Aí a gente dá uma pausa, vem a prova, corrige a prova, tem um recesso aqui no dia 13, que o dia do professor era dia 15, dia 15, mas aí foi passado o recesso para o dia 13. Aí a gente continua. Coluna e quadril, articulação do quadril, joelho, tornozelo e o próprio pé, né? Aqui também entraria a mão e aqui o pé. Teoricamente, a gente termina o conteúdo, ou o grosso do conteúdo aqui, dia 27 de outubro. Eu deixei um dia só para exercícios, que é um dia para a gente, de fato, analisar o movimento. Só que movimentos complexos. Não só movimento de flexão de cotovelo, flexão de ombro. Não. Bota um movimento de um jogo de vôlei, de um jogo de futebol. Analisa aí para mim. Todas as articulações, todos os movimentos, todos os músculos envolvidos. Então, eu deixei um dia só para isso, porque é uma coisa que a gente precisa treinar. É uma coisa que a gente não nasce sabendo fazer e não aprende a fazer só de olhar
os slides, só de olhar a professora dando aula. A gente tem que botar a cabeça para pensar também. E, a princípio... Isso, Thalita, envia o negócio da biblioteca, por favor. A princípio, aquelas horas de prática que eu marquei, que estava lá no cronograma, aconteceriam 10, 17 e 24 de novembro. Por que a princípio? Porque só Deus sabe como que a gente vai estar em novembro. Pode ser que a prática aconteça lá no country, pode ser que todos vocês tenham 3 dias de prática, pode ser que eu tenha que separar a turma em 3, e aí cada turma vai só em um dia, para não ter muita gente, e pode ser que a gente não consiga ir para lá. Então, esses dias aqui ficam reservados, mas eles podem mudar, esse cronograma pode mudar. Pode ser que se a gente não pudesse encontrar, aí a gente faz outras atividades remotamente mesmo, mas aí de preferência a gente se enxergando, né? Eu perguntando um movimento, vocês realizando, a gente conversando, corrigindo, e por aí vai. A nossa avaliação, a última avaliação bimestral, fica marcada para 1º de dezembro, para que no dia 8 ainda dê tempo de devolver, né? De passar a nota para vocês, tirar dúvida, fechar a nota, fechar o semestre. Se alguém ficar aí para a prova de recuperação, aí faz a prova de recuperação mais ou menos nessa data aqui também, para ter um tempinho hábil em relação a isso. Ok. Alguma dúvida por enquanto? Tá Bem tranquilo. assustador tua matéria, professor. Que, Gabriel? Bem assustador tua matéria, hein? Pô. Gente, é mesmo. Eu não sei de quem foi a ideia de botar tanta coisa, assim, tanto conteúdo numa disciplina só. Isso é uma tendência que vem acontecendo. Por exemplo, na época que eu fiz o NB, tinha uma disciplina de cada modalidade esportiva quase. Tinha só metodologia do handebol, só metodologia do atletismo, só metodologia do futebol. Tive uma disciplina de cinesiologia, uma disciplina de biomecânica, uma de anatomia, 3 de fisiologia. E eu não entendo muito bem porquê, mas essa tendência não é só dessa faculdade, todas as outras estão assim, de ficar juntando. Então, é integração morfofuncional, e já junta anatomia e fisiologia. Essa aqui que junta cinese e biomecânica. E eu não sei bem por que juntar tanta coisa. Quando a gente pensa no final da disciplina, faz sentido que você entenda o corpo de uma forma mais global, que não fique segmentando cada pedacinho do corpo, se o nosso corpo funciona como um todo, não funciona por pedacinhos, por sistemas separados. Mas na hora de aprender tudo isso junto, é pesado, dá aquele susto. Tipo, você tem 500 milhões de coisas para aprender, te vira. Eu também assustei quando eu olhei o tanto de coisa, quase eu comecei a chorar aqui. Como é que eu vou ensinar tudo isso? Mas é um dia de cada vez, é tirando dúvida, é lendo, sentando a bundinha e estudando, que vai dar tudo certo. Porque vocês vão ver que um conteúdo se encaixa no outro e no final tudo faz sentido, tá? Uma coisa que eu preciso, aí eu realmente preciso falar para vocês é que, principalmente a parte da análise do movimento, deixa eu abrir uma tabelinha aqui só para vocês enxergarem, peraí. Aqui, por exemplo. Essas tabelinhas aqui são um pedacinho, assim, da apostila que eu comentei que o meu professor fez, tá? Qual que é a diferença, por exemplo, dessa tabela que o meu professor fez para o livro de cinesiologia do Ronei, da professora Cláudia e do professor Ronei? É que lá não tem essa tabelinha. Lá tem o texto. Tem explicando um textão. Aí aqui você põe numa tabela, bate o olho, entende. E o que eu preciso falar em relação a essa disciplina? Essas tabelas aqui são algumas, e eu vou disponibilizar para vocês, ou a gente vai montá-las junto, é tipo tabuada.
Lembra na época que vocês tiveram que aprender tabuada, que vocês vinham ouvindo um discurso, pelo menos comigo foi assim, vinham ouvindo um discurso de, não, você não tem que decorar, você tem que entender, você tem que aprender, porque se você aprender, você não esquece, se você decorar, você esquece. Aí chega na hora da tabuada, tem que decorar, porque não dá para ficar contando os dedos, não dá para ficar escrevendo, tem que decorar, da tabuada tem que decorar. É mais ou menos assim. Essas tabelinhas aqui, não basta olhar e entender, vocês têm que saber quais são os movimentos da cintura escapular, saber quais são os movimentos do ombro, saber quais são os movimentos do cotovelo e da articulação do cotovelo radionar, saber quais são as ações do punho, e dos membros inferiores também tem essas tabelas de forma muito parecida. Então, isso daqui, essas tabelas aqui, já estou avisando com muita antecedência, porque essa nem é a aula de hoje, mas esse é o tipo de conteúdo que você tem que decorar, entendendo ou não. Você tem que decorar. E não dá para decorar só olhando para a minha cara uma vez por semana, ou esperando chegar uma hora da prova. E por que eu estou falando para o bem de vocês que isso tem que estar na cabeça de vocês o mais fresco possível, mesmo que não sejam todos os músculos do corpo decorado, mas que vocês tenham a capacidade de olhar, lembrar que músculo que está lá e raciocinar qual é o movimento daquela articulação baseado em determinados músculos. Quando eu estava na graduação e eu fui fazer estágio, procurar estágio, né? Pago, lógico. Eu fui em 2 lugares e os 2 lugares me fizeram uma prova lá, botaram uma prova escrita e aí eu fiz a prova e aí nos 2 lugares eles falaram, vem cá, vamos dar uma volta na academia. E me botaram com o coordenador lá para dar uma volta. E aí era assim, olhava uma pessoa aleatória fazendo um leg press, e aí? Quais são os músculos envolvidos nesse exercício que a pessoa está fazendo? Nessa época, eu só comecei a procurar estágio quando eu fiz essa disciplina, por causa das regras da UNB, cara, era na lata. Tal músculo, tal músculo, tal músculo e tal músculo. O cara olhava e falava, nossa, você sabe o que você está falando? Sei. E essa aqui? Tal músculo, tal músculo, tal músculo, tal músculo. Eu consegui os 2 estágios remunerados, porque eu tinha isso na ponta da língua. E porque a crítica das pessoas que contratavam lá para outros alunos era essa. Como que eu boto alguém aqui dentro para ser um aluno, para acompanhar um professor, se o aluno não sabe onde que ele está, não conhece nem o próprio corpo? Eu saí dos 2 estágios porque estava dando muito trabalho, achei outro que pagava melhor, não teve essa exigência, mas teve outras. Mas, tipo assim, eu só consegui esse primeiro estágio porque eu tinha isso daqui mais na cabeça do que outros que tentaram a mesma vaga que eu. Entendeu? E quando chegar nas disciplinas de esportes que vocês forem fazer mais para frente, quando chegar na disciplina de treinamento resistido, em algumas outras que vocês vão passar pela frente, a gente não vai mais perguntar, te pedir para lembrar, te pedir para abrir um livro para saber qual é o músculo daquela. Não. É o exercício tal, e aí? O que está acontecendo? Qual músculo? É o desvio postural tal, e aí? O que está relacionado aqui? Você já tem que saber. Por isso que vocês estão fazendo isso no 3º e no 4º semestre. A partir daqui, isso tem que estar grudado na cabeça de vocês. Tipo tabuada, botar na parede e decorar. Como que foi a minha prova final de cinesiologia? Eu não vou fazer o mesmo com vocês, dá vontade. Mas eu acho que eu não vou. Como que foi a minha prova final de cinésio? A gente chegou na sala, né, cada um na sua carteira e tal, o professor projetou um vídeo repetido em loop de um cara nadando nado peito. Então mostrava de 2 ângulos diferentes, de lado e de frente. E aí o cara ficava lá nadando e tinha essa tabela para a gente preencher, só que sem nada escrito. Nada. Então você tinha que colocar qual era a articulação, e no caso eram todas do corpo, quais eram os músculos, quais eram os movimentos e quais os músculos realizavam cada movimento. Essa foi a prova final, só isso. Era saber uma apostila toda de cabeça. A vantagem é que depois que você aprende, se você só bater um olho aqui, você já entende o mundo, você já entende como deixar um atleta mais potente, como que melhora um desequilíbrio postural, como que um monte de coisa, porque você passou por isso, tá? Em relação à biomecânica, eu não sei se vai dar tempo
de passar um nível de complexidade para vocês. Por quê? Em biomecânica a gente aprende a calcular matemática, calcular centro de gravidade, calcular, por exemplo, um jogador de futebol dá um chute utilizando tantos newtons de força. Qual é a altura máxima que aquela bola vai alcançar e qual é a distância que aquela bola vai percorrer para chegar no gol. É o tipo de coisa que em biomecânica a gente aprende. Ou calculando as distâncias dos segmentos, onde que é melhor eu colocar a barra para trabalhar mais glúteo do que, sei lá, quadríceps. Se é melhor eu segurar a barra aqui, se é melhor eu segurar a barra aqui, se é melhor eu amarrar uma caneleira na cintura, por exemplo. Isso tudo se sabe hoje, o que se sabe, porque alguém calculou, porque alguém olhou, porque alguém descobriu. Vocês não vão ter que descobrir, vocês vão ter que ler o que alguém já descobriu. Olha como já está mastigado. Vocês não vão ter nem que descobrir. Vocês vão ter que só aprender. Só. É a parte fácil. A matemática está em tudo. Você ainda não viu nada, Vanessa. Vocês já fizeram a disciplina do Daniel de, acho que é condicionamento? Condicionamento? Não. Não sei se é prescrição de treino. Enfim, ele tem alguma disciplina aí que você calcula muita coisa. O Rafael, gente, o Rafael tem uns cálculos muito doidos também, que nem eu entendo direito. Ainda bem que cada um tem sua especialidade, né? Então, aí eu não sei se a gente vai conseguir chegar nessa parte matemática. Eu sei que vocês vão torcer para que a gente não consiga, né? Mas, quem sabe na forma de exercício, talvez eu consiga mostrar um pouquinho para vocês. Antes de vocês... Vanessa, você está falando do Daniel ou do Rafa? O Rafa tem uns cálculos, o Rafa também tem uns cálculos bizarros. Só para vocês terem uma ideia de como a gente é legal, que eu não vou fazer isso com vocês, mas fizeram comigo. E eu não xingo o professor, eu amo o meu professor que deu cinesiologia, o Jaque. Eu amo ele até hoje. O que ele fez? A prova final foi o que eu falei, da análise de todas as articulações do corpo no nado peito. A detalhe, tinha a fase concêntrica e excêntrica, né? Porque o movimento é cíclico, então, enfim. E o trabalho final dele foi a gente comprovar matematicamente, porque era biomecânica, pegou uma pessoa, fez ela pegar uma caixa no chão na postura errada e uma caixa no chão na postura certa. A gente fotografou, marcou um monte de coisa, e a gente tinha que provar biomecanicamente por que aquela era a forma errada e por que aquela era a forma certa de carregar aquela caixa, de pegar a caixa no chão. Para isso, a gente teve que calcular todos os centros de gravidade de todos os segmentos do corpo da pessoa. O que é segmento? É o que existe entre uma articulação e outra. Então, todos os espaços entre as articulações a gente teve que calcular e apresentar. Eu fiz 13 páginas de cálculo à mão. Então, não reclama se a gente passa umas matemáticazinhas para vocês, porque tem pior. Fala, Gabriel. Para com isso, professor. Oxi. É para vocês não reclamarem. O que vocês acham que estão sofrendo, a gente sofreu mais. Toma tua coca aí de boa, relaxa. Só passando medo, hein? Tô medo. Para já chegar assustado, para não correr o risco de deixar as coisas para a última hora. Sou dessas. Ai, vamos começar a aula? Credo, já são 8h14. Vamos. Deixa eu projetar aqui, rezar para conseguir projetar isso aqui. Não trava, não trava. Peraí. Senão não enxergo vocês. Vocês acham que vocês têm que estudar para essa matéria? Tem certeza, né? Então tá bom. Gente, eu vou começar hoje falando de osso. Não sei se eu vou falar tudo, mas também muito do que eu vou falar não é novidade, porque vocês fizeram anatomia, vocês viram parte desse conteúdo, né? Então muita coisa é lembrança.
A parte da lembrança eu vou passar meio rápido e o que eu achar que não é só lembrança, é novo, a gente passa mais devagar. Vamos lembrar que vocês tiveram aula com o Igor, e ele é como poucos na tal da anatomia, que a gente tem o nosso esqueleto, para que ele ficasse mais didático, digamos assim, ele é dividido em dois. Esqueleto axial, axis vem de eixo, então o esqueleto que forma o nosso eixo, e o esqueleto apendicular. Apendicular é como se fosse um anexo, então um esqueleto que é anexado ao axial. O que faz parte do esqueleto axial? Cabeça, com pescoço, coluna e quadril. Cabeça, pescoço e tronco. O que está dentro desse cabeça, pescoço e tronco? Crânio. O osso ióide. O osso ióide é um ossinho que a gente tem aqui na nossa garganta, que faz mais ou menos isso daqui. As vértebras da nossa coluna, todas as vértebras. As costelas, que estão fundidas às nossas vértebras. E o osso sacro, que vem junto com o cóccix, né? Todo aquele final ali da coluna. E o apendicular é o que encaixa nesse osso os nossos membros superiores e os nossos membros inferiores. Ah, e o Igor tem um esquema de apostila também, né? Me fala então, vocês fizeram só os ossos ou vocês fizeram a musculatura também? Origem, inserção, inervação? Ossos e acidentes ósseos. Ossos e acidentes, tá. Bem, são os acidentes que vão ter origem e inserção dos músculos, né? Então já tem aí uns passos dados nessa história. Bom que vocês podem usar esse conteúdo para a apostila que eu falei da gente montar junto. Quer falar mais alguma coisa, Gabriel? Não? Ok. Aí só para vocês verem, esse osso ióide, a gente não costuma falar muito dele. Esse osso está acima aqui da traqueia e é um osso que se movimenta, tá? Para a gente ele tem pouquíssima relevância, mas para um fisioterapeuta ou para um fonoaudiólogo, ele tem mais importância porque ele está relacionado à deglutição. Já viram que meio que sobe e desce um negócio assim quando a gente engole alguma coisa? Esse osso é um dos que se movimenta nesse processo. Aí é só por curiosidade. Então, o que faz parte do esqueleto axial? Axis, eixo, cabeça, o básico do seu tronco, e olha aqui o seu ossinho do sacro, que termina no cóccix. Apendicular, escápulas, ou aqui na frente, clavícula, ombro, braços, antebraços, mão. Quadril, os ossos do quadril, fêmur, tíbia, fíbula, pés. Beleza? O nosso corpo possui 206 ossos. Os bebês têm mais ossos do que nós adultos. Por quê? Porque quando a gente ainda é bebê, os nossos ossos não estão completamente fundidos, não estão completamente formados. Isso vai acontecer ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos anos. Por isso que o bebê tem mais ossos. Não é que esses ossos desaparecem, é que eles se fundem e aí passam a ser chamados com um nome só. O exemplo disso é o cóccix. O cóccix pode ser formado por 3 ou 4 mini vértebras, 3 ou 4 pedacinhos, mas que num adulto já fundiu esses 3 ou 4 ossos e virou um osso só que a gente chama de cóccix. No bebê não vai ser um osso só. Nosso maior osso do corpo é o fêmur, que é o osso da coxa, e o menor osso é o estribo, que fica dentro do ouvido. Martelo, bigorna e o estribo, que é esse trocinho pititinho que fica dentro do seu ouvido e é quem te permite ouvir, ter a sua audição intacta. Vamos lembrar do processo de ossificação e osteogênese, formação dos ossos? Tem aquele esquema que os osteoclastos destroem o tecido ósseo para reabsorver os nutrientes que possuem no tecido ósseo e os osteoblastos constroem o tecido ósseo, formam, deixam mais denso o tecido ósseo. E quando os osteoblastos terminam a sua função e sofrem o processo de maturação, eles fazem parte da matriz óssea, vão ser chamados de osteócitos.
Lembram disso? E o nosso osso, ele possui, acho que é na outra tá melhor. Ele possui as estruturas das pontas, que vão ser chamadas de epífises, e as diáfises, que são essas partes aqui do meio. O nosso osso, nas pontas, ele é mais cartilaginoso do que calcificado, principalmente quando nós somos bebês. E ao longo dos anos, a gente vai depositando, os osteoblastos vão depositando mais nutrientes, mais cálcio, mais fósforo, mais zinco, mais um monte de coisa. A gente vai tendo mais osteócitos formando a matriz óssea, e esse osso vai conseguindo crescer longitudinalmente. E aí a epífise, que no começo era uma coisa separada do osso, era uma cartilagem separada do osso, vai sendo calcificada, fazendo parte do próprio osso, né? Que só para vocês verem, epífise e no meio diáfise. Como que é esse processo de estar separado e aí vai calcificando? Se a gente observar esses dois raios-x de baixo aqui, eles são de crianças, não são de adultos. Por que eu sei disso? Porque tá vendo que tem como se fosse um osso separado do osso em si? Isso aqui é um raio-x da mão, tá? Então esse maior aqui é o rádio. Por que está separado aqui? É o mesmo osso, tudo isso é rádio. Essa parte de cima faz parte do rádio também. Mas, numa criança, essa estrutura ainda é mais cartilaginosa do que calcificada. E aí, parece que tem uma linha vazia, parece que tem um espaço aqui. Não é que tem um espaço, não é que está vazio. É porque o material cartilaginoso, no raio-x, ele parece mais transparente. Então, parece que são dois ossos separados, mas não. Tem uma cartilagem juntando essas duas estruturas, ela só não aparece no raio-x. E aí, com os anos, a gente vai transformando essa cartilagem em osso, vai calcificando, vai engrossando, vai unindo, vai fundindo essa epífise com a diáfise. E fica, no final, uma estrutura só. Então, aqui não é a mesma pessoa, então não é o acompanhamento de uma pessoa, são exemplos separados, mas dá para ver aqui, as epífises estão menores do que o próprio osso, aqui está do mesmo tamanho, mas ainda existe uma separação, até que essas estruturas vão diminuindo esse espaço, ou seja, a cartilagem vai se transformando em osso, até que chega num ponto em que eu não tenho mais uma linha que divide a epífise da diáfise. Quando essa linha vai acontecer? Quando esse osso estiver formado, quando eu parar de crescer, né? Quando o meu corpo entender que eu não vou mais aumentar de comprimento esses ossos, que eles vão ficar ali do tamanho que eles já estão. Tanto que esse exame, o exame da mão, de raio-x da mão, é uma das formas de saber se uma criança já está terminando de crescer ou não vai mais crescer, ou se ainda está numa fase de crescimento. Se você tirar o raio-x de uma criança de, sei lá, 12 anos, se já tiver assim, é porque ela não vai crescer mais muita coisa. As epífises já estão fundidas, já estão conectadas às diáfises. Se tiver mais com essa separação, ou seja, ainda tiver tecido cartilaginoso entre epífise e diáfise, essa criança ainda vai crescer um pouquinho, tá? No nosso quadril, aliás, no quadril não, no fêmur, né? Dá para ver algo parecido com isso. Então, se você fizer um raio-x de quadril, vai dar para ver se tem a linha lá no fêmur mostrando se essa pessoa ainda está em crescimento ósseo ou se não, se já está tudo fundido e não vai mais crescer. Se uma pessoa já está nessa condição aqui, longitudinalmente, ou seja, de altura, essa pessoa não vai mais crescer. O fêmur não vai ficar mais comprido, tíbia, fíbula não vão ficar mais compridos, essa pessoa não vai aumentar de altura. Aí não adianta mais tomar GH, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Às vezes uma criança é observada com baixa estatura, está mais baixa do que o que era para estar na idade, não adianta dar um GH da vida ou suplemento nutricional direto, é preciso fazer um raio-x para ver se ainda existe a possibilidade dessa criança crescer mais. Se está nesse ponto aqui, não tem mais essa possibilidade. Aí qual é a possibilidade? É o que fazem uma cirurgia
é mais comum ali na Ásia, né? Tailândia, China, Coreia, Japão, que é quebrar os ossos da tíbia e da fíbula, quebra, separa, deixando um espacinho. Bota pino, né, para deixar esse espacinho. Aí, como teve uma lesão, o osso vai se recuperar, vai se unir de novo, aí você separa mais um pouco. Aí vai se unir de novo, aí você separa mais um pouco. Dizem que é possível crescer até uns 3 a 5 centímetros com essa cirurgia. Né? Aí você cresce só na perna, né? Na meia perna que a gente fala. No fêmur isso não é feito, pelo menos eu nunca vi relato disso ser feito no fêmur, e muito menos no tronco, porque não tem como adicionar vértebras à coluna. Já teve caso de modelo que fez isso. Teve um caso muito interessante que saiu, eu vi esses dias, acho que no Facebook, de uma mulher que sofria de nanismo, era uma anã, sabe anã? E era aquelas anãs com a perna bem torta, sabe? Em vez da tíbia e da fíbula ficarem mais ou menos retas, era bem assim, em relação ao quadril. Tipo, vinha fêmur, a tíbia, a fíbula e o pé. E aí, ela fez essa cirurgia, não foi nem tanto para aumentar de tamanho, mas para endireitar as pernas, porque ela já ia apresentar quadro de artrite, de artrose, condromalácia, porque os ossos não estavam no lugar certo. Então, ela quebrou os ossos da perna. O problema não era no fêmur, era na tíbia e na fíbula, na tíbia principalmente. Ela quebrou, realinhou com os parafusos, as hastes, e esperou cicatrizar. E aí ela acabou ganhando uns centímetros, porque o osso que estava assim ficou reto, então ela ganhou um pouquinho de altura, mas mais do que isso, ela ganhou qualidade de vida, né? Esse é o tipo de recuperação que pode demorar mais de um ano. Sim, imagina, se você fratura um pé, uma perna, você já pode passar 3 meses de haste, tipo assim, 2 meses usando aqueles pinos, as hastes, depois mais só o gesso, depois exercício, e aí pode falar que você se recuperou. Se você quebra de propósito, né, para esse procedimento, pode demorar um ano aí a recuperação, né? Para fins estéticos, tipo as modelos, eu acho surreal a loucura que é, porque é um alto índice de infecção, é muita dor. Para combater essa dor, ibuprofeno, paracetamol não resolve, tem que entrar com opioide, que é morfina, essas coisas. Isso gera dependência química, aí a pessoa fica, enfim, fica tipo cocaína e heroína mesmo. Fica precisando de cada vez mais. Para fins estéticos, eu não vejo o menor sentido. No caso dessa mulher, que era anã, não era um fim estético, era realmente para ela ter qualidade de vida e viver bem mais tempo. Porque do jeito que era a perna dela, para ela, em poucos anos, estar numa cadeira de rodas, não custava muito, né? Enfim. Só para vocês verem o processo de remodelação óssea, a gente tem que lembrar, não é muito recente, em relação à história da anatomia, não é muito recente essa ideia de que o osso é um tecido vivo, né? Antigamente se achava que o osso, pelo menos quando ele parava de crescer, era aquilo ali. Se eu tivesse uma lesão, recuperava, mas era só aquilo ali. E não, o nosso osso é um tecido vivo que se remodela o tempo todo. Seja para te liberar nutrientes no organismo, se você está com falta de cálcio, vai tirar cálcio dos seus ossos para liberar na corrente sanguínea, seja porque você sofreu uma lesão e aí o seu corpo precisa se recuperar dessa lesão. Esse exemplo aqui é de lesão. Então imagina que teve uma espécie de fratura, vem os osteoclastos, que são os que destroem, reabsorvem o conteúdo da matriz óssea, aí vem os osteoblastos redepositar até que ele forma novamente, remodela o osso. Eu lembro de um programa no Fantástico antigo, falando que a gente troca de esqueleto ao longo da vida, tipo umas 30 vezes, assim, se fosse possível a gente contar, né? Justamente porque a gente se renova o tempo todo. Só para vocês verem uma foto de lâmina, os osteoblastos, aqueles que constroem, aqui não vai ter os osteoclastos, que são os que reabsorvem, e a matriz óssea já calcificada, que não fica aparecendo essas célulazinhas vivas, né? Já é o conteúdo ósseo mesmo calcificado.
Um osso normal é um osso denso, então é um osso com muita matriz óssea, com muito conteúdo, com muito mineral grudado nessa matriz óssea. E um osso que não tem essa constituição, que está perdendo nutrientes, vai ser um osso com osteoporose. Essa é a diferença de um osso normal para um osso com osteoporose. Qual que vai ter maior possibilidade de fratura aqui? O com osteoporose, que está claramente mais frágil, né? E aí, como que a gente entende por que um osso pode ser mais denso ou por que ele pode vir a perder matriz, vir a perder conteúdo e virar uma osteoporose, por exemplo? A gente tem que entender quais os estímulos que fazem essa remodelação óssea para deixar o osso mais forte, ou qual a falta de estímulo que pode fazer os osteoclastos irem lá reabsorver a matriz óssea e deixar esse osso menos denso, mais furado, e, portanto, mais frágil. Então, agora conversa comigo um pouquinho. Quais estímulos, aqui tem 2, mas só para fins de exemplos, né? Quais são os estímulos que o osso recebe para se reconstruir ou para se fortalecer? Como que eu posso estimular o meu osso a ser mais denso, mais forte e, portanto, prevenir, por exemplo, uma osteoporose? Responde aí para mim. Coragem, Aldo, desistiu? Uai, vitamina, Desisti. Achei cálcio, que ia errar. físicos, etc. O cálcio eu Tá. acho o principal, no caso. Tá. O nosso osso é rico em cálcio de Evitar- fato, não? Fala. Fala, Felipe. Evitar exercício de impacto também. Evitar, será? Ou fazer? Fazer. Exercício de impacto que vai fortalecer, no caso, não evitar. Fazer exercícios de impacto, né, de estresse no osso mais controladamente, eu acho. Tá. Vamos fazer assim? Eu vou dividir esses estímulos em 2. Estímulos físicos, mecânicos e estímulos químicos. O estímulo químico vão entrar, por exemplo, os hormônios e os nutrientes. A Vanessa falou do cálcio. De fato, o nosso osso é rico em cálcio. Para esse cálcio chegar no osso, eu tenho que ingerir, né? Não tem outro jeito. Mas será que se eu estiver apresentando um quadro de perda óssea, né? Estou caminhando para a osteoporose, será que só tomar cálcio resolve o problema? Será que só aumentar, ficar tomando suplemento de cálcio, magicamente vai fazer esse cálcio saber para onde que ele tem que ir? É o cálcio que vai sozinho lá no osso e gruda no osso? Não vai, né? Eu preciso de algum estímulo para que o que a gente come chegue no osso, se deposite na matriz óssea como forma de nutriente, né? Assim como a falta de alguns nutrientes podem fazer o corpo ter o caminho inverso, reabsorver a matriz para liberar na corrente sanguínea. Falando dos estímulos químicos primeiro, o cálcio, eu tenho também a vitamina D, D3, aquela que a gente toma sol e melhora aí a nossa vida, que está em estudos como prevenção para o Covid, inclusive. O que a vitamina D é capaz de fazer? Ela é capaz de pegar o cálcio e grudar ele na matriz óssea. Para o cálcio entrar na matriz óssea, ele precisa da vitamina D. Não adianta tomar vitamina D, ou não adianta tomar cálcio e não tomar vitamina D. Por isso que já tem remédio, suplemento, que tem até propaganda na TV, no mercado, que é calcitran D3, né? É o tal do cálcio com a vitamina D, porque só o cálcio tem menos garantia de que você vai ter a vitamina D associada para fazer esse trabalho. E por que tem menos garantia? Bom, teoricamente, a vitamina D não é difícil de ser alcançada, basta tomar sol e alguns alimentos ajudam também. Mas hoje em dia, quem que fica meia hora ou 10 minutos de biquíni tomando sol para garantir a vitamina D? A gente não tem muito tempo para isso, né? E algumas condições de pele, alguns tipos de pele, tem um risco se ficar se expondo ao sol assim,
por conta da vitamina D. Mesmo que não tenha um câncer, vai ficando manchada, enfim, a gente usa mais protetor do que expõe a pele ao sol. Então, essa vitamina D pode ficar comprometida. E aí vem os suplementos que já associam a vitamina D com o cálcio, para que tenha de fato, eu consiga de fato pegar o cálcio e botar em onde ele tem que ficar e não deixar o corpo eliminar pela urina ou pelas fezes, né? Outro estímulo químico, hormônio do crescimento, GH, testosterona e estrógeno. GH, testosterona e estrógeno são hormônios anabólicos, são hormônios que estimulam o aumento, a construção, não só do músculo, mas do osso também. O efeito da testosterona, do GH, e principalmente na fase de crescimento vai ter mais importância, e do estrógeno, eles vão estimular o seu osso a ser mais forte, a ficar mais denso. E o que acontece, por exemplo, com as mulheres quando chega em uma determinada idade, tipo, sei lá, 50, 55 anos? A menopausa, que é a queda da produção de estrógeno. E é por isso que as idosas tendem a ter mais osteoporose do que as jovens. Eu tiro um estímulo químico, hormonal, que era natural no meu corpo, é um estímulo a menos para que os nutrientes se fixem nos ossos e deixem os ossos mais fortes. A mulher vai ter mais estrógeno, o homem vai ter mais testosterona. E aí cada hormônio vai ter um papel mais importante no seu gênero. A mulher pode fazer a reposição com a testosterona para ter esse efeito? Pode. O homem pode fazer a reposição com estrógeno para esse efeito? Não. Não é que não pode, mas não faz sentido, porque a testosterona é mais eficiente do que o estrógeno como hormônio anabólico. Então, o homem está sempre em vantagem, né? A mulher até tem uma forcinha da testosterona, mas o homem com estrógeno não tem vantagem nenhuma, felizmente. Tanto a testosterona quanto o GH aumentam a quantidade em circulação quando a gente faz exercício físico. Então, olha um dos papéis do exercício físico na saúde óssea. Quando a gente faz exercício, a gente tem a expressão desses hormônios aumentada e ajuda não só nos músculos, mas também nesse, digamos, anabolismo ósseo. Vindo para o estímulo mecânico, ou estresse mecânico, o fato de você tensionar um osso já causa um estímulo para remodelação óssea. Então, imagina, por exemplo, não é assim que acontece no seu osso, mas é um exemplo. Imagina que eu tenho um músculo que começa aqui e termina aqui. Só imagina. Quando eu contraio esse músculo, que eu encurto esse músculo, concorda que esse osso aqui vai ter a tendência de se dobrar dessa forma? Se eu tiver esse tipo de contração? É uma tendência. Mas osso dobra? Não, osso é duro, ele não vai dobrar. Mas a cada estímulo que esse osso recebe de ter essa dobra e essa dobra não acontecer, é um estímulo mecânico que vai lá estimular os osteoblastos a reforçarem essa matriz óssea para que esse osso não quebre na próxima contração muscular. Então, o movimento, a contração muscular, já é um estímulo mecânico, físico, para que o osso se remodele de forma mais forte. Sua mãe, a gracinha. E aí, a gente falou do impacto também. Evitar ou promover o impacto. O impacto vai causar uma força de compressão no osso. Então, não vai ser uma força... Oh, meu Deus. Não vai ser uma força nesse sentido, mas vai ser uma força nesse sentido, concorda? Quando eu corro, quando eu dou um soco no saco de pancada ou na cara de alguém, quando eu dou um chute, eu estou fazendo esse estímulo aqui de compressão. Estou tentando amassar esse osso, que também não deve se fraturar dessa forma. Esse estímulo serve para que o osso se remodele, se tornando mais forte também, prevenindo aí uma osteoporose, por exemplo. Então, tanto o estímulo mecânico, que aí é o movimento, a contração muscular e o impacto, quanto o estímulo químico, nutrientes, hormônios e a vitamina D, que vai agir nesse caso, vão te prevenir a perda da densidade mineral óssea e estimular o aumento dessa densidade. O que não pode acontecer? Não pode acontecer
desse estímulo do físico, principalmente, ser mais forte do que a tração ou a compressão que o seu osso resiste, porque aí você tem a fratura, né? Então, se eu for fazer, sei lá, se eu for dar um chute no saco de pancada e eu der o mesmo chute, o saco de pancada absorve parte dessa energia. Se eu der o mesmo chute numa barra de ferro, que não absorve essa energia, vai me devolver essa energia, eu posso fraturar. Então, o impacto é importante, mas ele não pode causar fratura. Ele tem que ser proporcional ao estímulo que o seu osso aguenta. Entende? Ele não pode ser mais forte do que o seu osso aguenta, senão você gera uma fratura. E assim como os nossos músculos, os nossos ossos têm um período de lesionou, recupero, fico melhor do que estava, posso causar uma microlesão de novo, recupera, fica melhor, tem esse ciclo. Se eu acumulo lesão, 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 sem dar o tempo de recuperação, eu posso ir acumulando microfraturas até chegar a um ponto que o estímulo físico vai ser além do que aquele osso consegue aguentar. Foi o que aconteceu com Anderson Silva, quando ele fraturou a perna num chute, lembra disso? Ele deu um chute no que o tornozelo mais ou menos dele parou na pessoa, né? Que ele chutou, e o pé, em vez de só fazer isso aqui, o pé foi, que nem um elástico, e aí voltou fora do lugar. Como ele estava treinando e aquela coisa, eu preciso voltar e eu preciso voltar, não foi respeitado o tempo de descanso e de recuperação do osso, ele acumulou microlesão em cima de microlesão, até chegar num ponto que ele tem uma força tão grande na perna, que essa força da pancada foi mais forte do que o osso aguentaria. E aí teve a fratura mesmo. E aí foi recuperação, e aí teve que botar pino para realinhar, teve que botar haste, e eu acho que ele nunca mais voltou ao nível que ele estava, né? Professor, Oi. esse estímulo, na verdade, no osso, no caso, esse estresse, você pode fazer para ajudar a remodelar ou deixar mais forte o osso. Se você fizer antes do fechamento das epífises, pode ser prejudicial, assim, no crescimento? Ai, então, é controverso isso. Vai ter estudo que fala que o problema de você fazer um treinamento, um estímulo excessivo numa criança que ainda tem as epífises não calcificadas, é que como é cartilagem, e cartilagem é mais frágil e menos resistente, com esse excesso de estímulo, de pancada, de tração, você pode começar a gerar lesões que vão se acumular em necrose e não em fratura. Cartilagem não fratura, né? Mas a cartilagem, por ser um tecido até mais vivo do que o osso, ela pode começar a acumular. Eu posso piorar a circulação sanguínea local, e aí eu posso causar uma necrose naquelas epífises, e aí eu não tenho como calcificar uma estrutura que não recebe, uma estrutura que morreu, que não tem célula viva, que não recebe mais circulação sanguínea, né? O problema do impacto nas epífises é esse. Se ele não for bem modelado, se ele não for equilibrado, eu posso causar necrose nas epífises, e aí sim, eu vou ter um problema sério, não necessariamente no crescimento longitudinal do osso, mas na cartilagem, na articulação que aquela epífise pertence. Então, se eu tenho uma necrose no rádio aqui, na região do punho, todo o meu movimento de punho pode ser prejudicado dali para o resto da minha vida. Eu posso desenvolver artrite, posso desenvolver artrose, e aí eu vou ter para sempre limitado um movimento articular. Se eu não me engano, não, antes de falar disso, por que eu falei, difícil? Porque na ginástica artística, que é uma modalidade que eu adoro, existia muito esse debate. Será que a ginástica atrapalha o crescimento? Porque tem muito impacto, é muito salto, é muito bota o pé no chão, cai com a mão, cai com o pé. Será que isso atrapalha o crescimento? Nesse sentido, não. Tá? Nesse sentido, não. Se eu não tenho a necrose, se eu não tenho o problema das epífises, só o impacto vai tornar o meu osso mais denso e não necessariamente vai atrapalhar meu crescimento. O osso pode, como ele recebe mais nutrientes, ele vai ter mais nutrientes para crescer longitudinalmente.
né? Aí as pessoas falam, então por que a tal da ginasta vai ser baixinha? Seleção natural. Aquelas que se destacam, que chegam nas competições, que chegam na televisão, que chegam na mídia, acabam sendo as menores por conta do biotipo, porque vão ser as mais fortes, as que têm mais potências, que são mais coordenadas do que uma ginasta enorme. Mas tem ginastas, principalmente das antigas, a Nadia Comaneci, por exemplo, que é uma das mais famosas da história, ela não era baixinha, ela era alta e magra. Mas comparada com uma da Daiane dos Santos, que é baixinha e parruda, a Daiane dos Santos já fez muito mais acrobacia, altura de saltos do que essas. A mesma coisa vale para piloto de Fórmula 1 e para jockey. Os que vão se destacar são os pequenos, os mais leves, os que ocupam menos espaço para aquela modalidade. Assim como o basquete e a natação vão destacar pessoas mais altas. E o vôlei também vai destacar pessoas mais altas. Quer dizer que se eu começar a jogar basquete eu vou crescer? Ou que se eu fizer natação eu vou crescer mais do que estaria previsto ali para minha constituição? Não. Assim como eu não vou crescer menos por fazer ginástica, tá? O que eu ia falar, teve alguma atleta, eu não sei se foi a Jade da ginástica, mas teve algum atleta, já tem muitos anos, que começou a ter lesão de necrose no punho por excesso de treino. Porque ainda era criança, as ginastas que se destacam geralmente começam muito cedo, e aí é um treino pesado muito cedo, e aí o treino dela foi mal programado, e ela começou a ter necrose na articulação de punho. E, gente, o seu punho não funcionar na ginástica, você não funciona, porque não tem como escapar. Imagina fazer as paralelas sem conseguir segurar. Foi a Jade, né, Thalita? Ela começou a ter necrose por causa disso. Excesso de trabalho nas epífises, ainda era uma criança, então ainda era cartilagem, não era osso firme. Aí teve que fazer todo um trabalho de fisioterapia. E eu lembro de entrevistarem os pais, que o pai dela estava muito puto, porque nessa época, mesmo não tendo idade, eles meio que tinham que entregar a filha para a comissão brasileira, né? A não ser que eles mudassem de cidade e tal, para buscar e levar todo dia, mas a seleção mesmo fica isolada, tipo, o pai vai, entrega lá e deixa a criança viver lá. Lá ela estuda, lá ela treina, etc. E o pai dela estava falando, porque, se eu não me engano, o comitê estava fazendo pouco caso para tratar, e aí o pai falou, eu entreguei minha filha inteira, vocês que me devolvam ela inteira também, não me devolve lesionada não. Machucou com vocês, resolve com vocês, mesmo que seja para ela não voltar a competir. E ela é uma que teve uma carreira curta, se for pensar, ela não voltou ao destaque que ela já teve depois disso, infelizmente, né? Professora, Oi. eu queria saber que tipo de coisa eu posso fazer para estimular na calcificação do osso pós-fratura. Olha, pós-fratura, você tem que tomar muito cuidado com os estímulos para não fraturar de novo, né? Para deixar aquela fratura se recuperar no tempo certo e não correr o risco de ter um estímulo maior do que o que aquela fratura aguentaria, do que aquela região fraturada aguentaria. Isso vai depender do tempo. Se ainda está em processo de calcificação, geralmente são estímulos fisioterápicos. Estímulo elétrico, estímulo de calor e frio, a fisioterapia do movimento mesmo, que aí não é movimento pesado, né? São movimentos de mobilidade articular e contrações leves. Se já existiu a recuperação daquela fratura, para diminuir o risco de lesão, é treinamento de força naquela estrutura, né, naqueles músculos envolvidos no osso fraturado, por um tempo antes de poder aplicar impacto novamente. Então, tipo assim, fraturei o rádio aqui, sei lá, tive um acidente, fraturei o rádio. Aí, engessei, tirei o gesso, fiz umas sessões de fisioterapia para voltar a movimento de punho, cotovelo, vou começar a bater num saco de pancada? Não. Vou começar com contrações musculares dos músculos de antebraço, que estão ligadas na região desse osso. Por último é que eu chego na parte de impacto. Mas já tendo a possibilidade,
contração muscular, treinamento de força, para os músculos envolvidos naquele osso, para que deem esse estímulo de tração, sem o estímulo da compressão, que pode causar mais fratura, pode causar mais dano para aquela estrutura. Mas, geralmente, quando a gente fala de lesão, ou quando ainda há uma recuperação de lesão, quem lida com isso é o fisioterapeuta, não é a gente, lembra? A gente lida com pessoas que, de forma geral, já estão saudáveis. De forma geral, né? E aí, o que é importante falar aqui também? O estímulo do exercício, ele pode se sobrepor à falta de estímulo hormonal. Então, a gente vai chegando ali na terceira idade, vai diminuindo a quantidade de GH, a quantidade de testosterona, a quantidade de estrógeno que a gente produz naturalmente. Mas se a gente mantém o exercício físico, além do estímulo químico, o estímulo hormonal, que vai estar mais baixo, a gente tem o estímulo mecânico para compensar. Então, com o exercício físico, a prática, principalmente exercício de força, eu vou ter uma forma de prevenir osteopenia, que é um estágio quase da osteoporose, é um estágio pré-osteoporose. Exercício. Exercício é uma excelente prevenção para a osteoporose. Por que é importante prevenir? Porque a osteoporose não é reversível. A osteopenia é. Mas a partir do momento que se diagnostica a osteoporose, essa pessoa não vai deixar de ter osteoporose. Por isso que é importante não deixar ela acontecer. Mas a partir do momento que eu tenho osteoporose, é importante que eu desacelere a progressão da osteoporose. É importante que eu evite que essa osteoporose progrida e que eu tenha uma fratura dali a alguns anos. Eu posso frear e manter essa osteoporose relativamente estável para evitar fraturas no futuro. O problema não é a osteoporose em si, é a fratura, né? O idoso que cai e fratura, a chance dele morrer logo é real, assim, é presente. Professor. Oi. Então, no caso, tanto da osteopenia e osteoporose, e quanto de calcificar os ossos, seriam esses três estímulos, químico, hormonal e mecânico? Eu botei o hormonal como sendo químico já, mas essa separação é didática. Porque quando eu tenho o estresse mecânico, eu também tenho o estresse químico acontecendo ao mesmo tempo. Beleza. Tá? Porque um gera o outro. Tipo assim, o estresse mecânico é ali na hora que eu tô fazendo exercício, que eu tô dando uma porrada ou que eu tô fazendo força, e esse estímulo, naquela hora, gera o estímulo para que os hormônios sejam produzidos depois. Tranquilo. Nas próximas horas ou no próximo dia, né? Por exemplo, e aí só para... talvez você já tenha ouvido falar que fazer agachamento, carregar muito peso pode ser perigoso, quando mal programado, quando mal planejado, claro que é perigoso, mas tem gente que fala que é perigoso em relação à saúde óssea, né? Até hoje, o cara documentado com a maior densidade mineral óssea da história do mundo era um campeão olímpico da modalidade levantamento de peso olímpico. Então, o cara que mais carrega peso no mundo é também o cara com os ossos mais fortes do mundo. Claro que o cara que tá lá não chegou lá já carregando o peso mais pesado que ele, né? Existe uma progressão. É só para vocês entenderem que o treinamento de força é extremamente eficaz na saúde óssea também, né? Então, o tecido ósseo, ele possui substâncias orgânicas e inorgânicas. Orgânica é a parte das células mesmo, a parte viva, e a parte inorgânica é a matriz óssea, a parte que fica ali calcificada. Dessa parte calcificada, 85% dos seus ossos, da parte calcificada, é feita de fosfato de cálcio, é o tal do cálcio e do fósforo. 10% carbonato de cálcio, uma outra forma de cálcio. 5% magnésio, zinco e alguns outros sais minerais. Então, o cálcio é uma das principais fontes da estrutura óssea. Aí, eu tô com essa Coca-Cola aqui, porque eu lembrei. Vocês já ouviram falar que a Coca-Cola faz mal para os ossos, ou que faz mal para os dentes? Além do próprio açúcar, né? Porque açúcar é açúcar. A Coca-Cola,
é rica em uma substância chamada ácido fosfórico. Tá vendo que tem esse fosfato aqui? O ácido fosfórico, quando ele entra em contato com o nosso osso, ele rouba o cálcio do osso para virar fosfato de cálcio. Isso vai acontecer onde existir esse contato. Não tem osso no seu intestino. Então, esse contato vai existir, ó, nos dentes. Quando a gente toma Coca-Cola, o nosso esmalte dentário, que é essa camada que protege os dentes, ela não é... Como é que fala? Ela é porosa. Ela não é inteiriça, ela é porosa. Então, permite o contato de substâncias com a matriz que está lá dentro. Quando eu tenho esse contato, por conta desses poros, com o ácido fosfórico da Coca-Cola com o cálcio, eu roubo o cálcio desses dentes. Vira fosfato de cálcio, que aí você engole e não necessariamente vai voltar para a sua corrente sanguínea e para os seus ossos depois. Tá? Então, é sério sobre Coca-Cola não fazer bem para os dentes. Só uma curiosidade. Além, né, dos próprios ossos, a gente tem que lembrar que o nosso osso vai ter, nas suas extremidades, um tecido cartilaginoso, que é formado por fibras colágenas. As nossas cartilagens são ricas em colágeno, e por isso que a gente tem que comer proteínas, para que as proteínas virem aminoácidos, os aminoácidos virem colágeno nas nossas articulações. Tá? Bom, eu não sei se vocês lembram disso, mas os nossos ossos, eles podem ser classificados em esponjosos e compactos. O mesmo osso pode ter uma porção esponjosa e uma porção compacta, mas ele pode ser também predominantemente compacto ou predominantemente esponjoso. Se eu quiser classificar de outra forma alguns ossos, que são os ossos longos, eu posso falar da parte do meio e das pontas, que são os epífises e as diáfises, e eu tenho que lembrar que eu tenho uma substância igualmente rica, vascularizada, né, viva, cobrindo todos os meus ossos, que é chamada de periósteo. Lembra disso? Que é uma substância compacta e a substância que está do lado de dentro, mais esponjosa. Para que serve? Tá aqui, ó. Então, eu tenho um osso, pode ser um fêmur isso daqui, a porção mais interna vai ser esponjosa, tipo aquela foto que eu mostrei lá da osteoporose, do osso normal. A parte mais de fora vai ser mais compacta, até para que esse osso seja mais firme e mais resistente a fraturas. E grudado nessa parte de fora do osso, grudado mesmo como se fosse um durex, eu vou ter um outro tecido conjuntivo chamado periósteo. Qual que é a importância do periósteo? Principalmente em relação às nossas articulações, às nossas cartilagens. O periósteo, ele serve para nutrir as nossas articulações e as nossas cartilagens. É do periósteo que vem o estímulo para você jogar líquido sinovial nas articulações, para que nesse líquido sinovial tenha ácido hialurônico e proteínas regeneradoras. Então, o periósteo é extremamente importante para a gente. Quando eu tenho uma lesão na cartilagem, sei lá, tô dando probleminha no joelho, começou a comer a cartilagem. A cartilagem em si, ela tem pouquíssimas terminações nervosas, então dói, mas não é muita coisa. Quando eu gasto essa cartilagem e eu chego no periósteo, o periósteo é extremamente vascularizado e é bem inervado, tem nervos sensitivos. Quando a lesão chega no periósteo, aí a dor chega. Aí é aquela pessoa que não é uma dorzinha que um gelinho depois do exercício resolve, é aquela pessoa que não consegue mais andar de tanta dor. É quando chega no periósteo, que chega nesse ponto. Por isso que eu tenho uma cartilagem cobrindo esse periósteo e eu devo estimular o periósteo para que ele estimule a cartilagem a se regenerar e aí eu mantenha essa estrutura sempre saudável e funcionando, né? Então, principais funções do periósteo: nutrir a cartilagem, a articulação, proteger o osso e regenerar tanto o osso quanto as cartilagens que ficam nas epífises desses ossos e, portanto, permitir o funcionamento perfeito da articulação, ok? Olha aqui o periósteo, como se fosse um durex grudado no osso, revestindo o osso.
e ele está presente em todos os nossos ossos. Aqui só para vocês verem, vocês já viram isso com o Igor, mas só para a gente lembrar um pouquinho dessas estruturas do sistema ósseo, para lembrar como que funciona esse sistema. Lembrando também que, como eu já falei, o nosso osso é um sistema vivo. Dentro de alguns tipos, ou alguns dos nossos ossos, a gente tem medula. Eu tenho medula amarela e medula vermelha. A vermelha é a que produz células do tecido hematopoético, tecido sanguíneo. E a amarela é só tecido gorduroso. Eu não sei se o Igor falou para vocês, mas se ele comentou sobre isso, mas esse tecido gorduroso, o tal do tutano, que tem dentro do osso, é um dos grandes responsáveis por pessoas que sofrem fraturas em ossos longos, mas em ossos grandes, em tamanho mesmo, tipo fêmur, a tíbia, húmero. Essa gordura é uma das responsáveis por causas de embolia e de AVCs posteriores ao acidente, à fratura que a pessoa teve. Vocês sabiam disso? Porque a pessoa, quando tem a fratura mesmo, né? Não é só uma quebradinha, quando quebra. Acidente de carro acontece muito. Essa gordura, essas células de gordura, esse tutano, cai na corrente sanguínea por causa da fratura, e aí é um coágulo, uma bolota que vai passear aí pelo seu corpo. E aí pode acontecer de pessoa sofreu a fratura, foi atendida, se recuperou, tá se recuperando, né? Tá no hospital, botou gesso e tal, e aí dali um mês ela tem um AVC. Ela tem uma isquemia, ela tem uma embolia. De onde que vê? O que aconteceu? Muito comumente é essa medula amarela que vazou para a corrente sanguínea por causa da fratura, e aí, como é um tecido, uma bolota andando por aí, uma hora cai num vaso muito estreito, entope, e aí tem essas consequências, tá? Então, tem muita gente que não tem graves complicações no momento da fratura, mas tem depois, durante o processo de recuperação, né? Isso aqui eu tô pulando porque não é aula de anatomia, né? Aquelas forças da carga mecânica que eu comentei, ó, eu tenho estímulo de compressão, quando eu aperto, eu tenho estímulo de contração, quando eu tento separar, e tem estímulo do deslizamento, por exemplo, as nossas vértebras têm esse estímulo. Nossa vértebra está uma sobre a outra, e quando a gente se movimenta, as vértebras fazem assim, sobre os discos intervertebrais. Isso é um estímulo de deslizamento, por exemplo. Os nossos ossos do punho e da mão também têm estímulos de deslizamento. Existe deslizamento em algumas das nossas articulações. Outras forças que atuam sobre os ossos e os estimulam a ficar mais fortes, ou se forem fortes demais, fraturam esse osso, compressão e tração, que era o sentido que eu estava mostrando do canudinho, e de torção. De torção é menos comum, porque não tem muitos lugares no nosso corpo em que eu consigo pegar o mesmo osso, em cima e embaixo, e torcer esse osso, né? Mas são estímulos que existem aí na nossa literatura. Tá, vocês lembram dos tipos de ossos que a gente tem? Que a gente tem ossos longos, ossos chatos ou planos, ossos irregulares, como as vértebras, sesamoide, que é a patela. Vocês lembram de tudo isso, né? Da aula com o tio Igor. Ossos do crânio, que no nosso caso não vou entrar porque não são de sistema locomotor. Os ossos que formam a articulação de ombro e cintura escapular, que a gente vai falar nas próximas aulas. Clavícula, escápula, húmero, ainda o húmero, rádio, ulna. Vocês lembram como que grava qual que é o rádio, qual que é a ulna? Quando eu fiz anatomia, eu lembrava que o rádio é o que tem antena. Só para a gente lembrar qual que é o rádio, qual que é a ulna, o rádio é o que tem antena. Fala, Gabriel. Ligou sem querer, foi mal. Uhum. Olha aqui nesse raio-x, por exemplo, a gente pode ver que essa pessoa que sofreu esse raio-x aqui não é um adulto ainda, não é uma pessoa que parou o seu crescimento já, porque eu consigo ver a linha dividindo a diáfise da epífise. Tá vendo que tem essa linha? Provavelmente é um
um pré-adolescente, porque também não está tão separado uma coisa da outra. Mas ainda não é um adulto, ainda é uma pessoa em formação. E aqui é só para a gente lembrar algumas coisas. Depois a gente vai ver cada músculo. Olha aqui que bonitinho. Bem separadinho. Isso aqui é de uma criança, deve ter tipo 9, 10 anos. Em vocês não vai estar assim mais, porque vocês já cresceram. Gente, essa era a aula de hoje. Lembrar de fisiologia óssea. Deixa eu parar a apresentação. Aí. Para a gente lembrar a nossa fisiologia óssea, para depois seguir o nosso conteúdo de fisiologia muscular, para entender como que a contração muscular move os ossos, e aí a gente poder falar de movimento propriamente dito. Tá certo? Vocês, pessoal do terceiro semestre, vocês têm ideia de quantas pessoas tem na sua turma? Nessa turma, lembrando que essa disciplina é para o bacharel? Não sei não, professora. Acho que deve ter mais ou menos entre uns 20. Uns 20, eu acho, mais ou menos. Mais ou menos. Juntando as duas turmas dá bastante gente. Por conta do... Porque eu não sei, né, se o pessoal também faz licenciatura, se é bacharel e tal, mas deve ser entre 20 e 30 aí. Não deve passar disso não. Tá. Então, acho que dá quase umas 50 pessoas juntando os 2 semestres. Para eu organizar a questão da apostila que eu comentei com vocês e do que cada pessoa vai falar, né? Então, aula que vem, eu ainda dou aula sozinho, digamos assim, vou falar de fisiologia muscular e proprioceptores. E aí na aula que vem eu separo para sortear, boto o link para vocês organizarem os grupos e para sortear os temas de cada grupo. Boto um link lá para vocês do Excel para ficar fácil essa parte, tá bom? E aí a gente vai montando o nosso conteúdo, de preferência um conteúdo que seja útil para vocês pelo resto da vida. Tudo certo? Alguma dúvida? Disponibiliza esse slide aí, professor. Vou disponibilizar. É porque esse slide aqui, ele na verdade tem, acho que 3 conteúdos. São mais de 80 slides, porque ele tem osso, articulação e músculo. Mas acho que eu já disponibilizo ele de uma vez só, que aí serve para 3 aulas direto, né? Fica um slide só para 3 aulas separado. Mas pode deixar que eu jogo ele lá no Moodle para vocês.